Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, e expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Há duas coisas aí que o Senhor nesse texto certificou à igreja, que o pastor eu quero lembrar aos irmãos, porque eu sei que vocês têm conhecimento da palavra. E há uma outra coisa, né, em alguns textos que eu também vou citar, que o Senhor não teve o mesmo procedimento de garantir à igreja de que ela teria essa proteção. Ou seja, de confirmar certo livramento, que inclusive já tratei de púlpito aqui com os irmãos. São preocupações que nós levamos, obviamente, na nossa experiência com Cristo, até porque nós temos que traduzir e interpretar os acontecimentos, né, históricos de mundo, mediante aquilo que foi efetuado no Senhor, e isso é escatológico para nós, tá? Porque vem essa recomendação direta dele, da igreja ter esse amparo profético de saber exatamente como pôr em plano, né, em execução o seu propósito, inclusive isso, né, de atender com comportamentos específicos, conduta específica, diante desse cenário que nós estamos, que realmente prega ser catastrófico. Antes de entrar nesse mérito, eu tenho uma coisa para falar para os irmãos aqui. Vocês sabem, todos aqui sabem, que eu sou a favor desse conceito de que o destino da humanidade ele esteja protocolado. Quero dizer que tudo que está acontecendo nesse mundo, de antemão foi programado. Nada é do acaso. Que inclusive isso tem amparo bíblico e escatológico. Que inclusive na área da saúde, como todas as áreas humanas, né, na área da saúde, também sou a favor de que existe um sistema específico para o envenenamento de pessoas. E isso em esfera global, tá? Um plano de contingências que trabalham exatamente para este fim, de usar a doença não só como um objetivo de lucro, para atender demandas aí farmacêuticas, hospitalares e tornar os chefes de aventais brancos gente rica e poderosa no mundo, como também isso, tornar a doença uma forma política ou um esquema político de redução de população, ou até mesmo isso, né? Imprimir mudanças na humanidade sem o uso de força letal. Quando, pastor, eu digo isso, eu vou citar um exemplo aqui. Nós acabamos de sair de um plano parecido, né, de um acontecimento mundial envolvendo esse bichinho do número 19, porque eu tenho que falar em códigos aqui, vocês sabem, porque senão a gente é restringido. E todos têm conhecimento aqui que eu acompanhei, pesquisei, me aprofundei durante muito tempo como esse sistema funciona. E esse recente evento que atingiu o mundo com esse bichinho 19 aí, leva indícios, né, de confirmação de que isso foi programado. E por que o pastor está dizendo isso aos irmãos? Vocês já vão entender. Primeiro porque esse bichinho 19 aí tinha patentes de experiência em laboratórios para ele se tornar transmissível a humanos. Isso foi acelerado, porque seguindo as fontes que nós temos aqui, não seria possível acontecer o que aconteceu sem alguém colocar a mão nisso. Essa tentativa também se voltou para o vírus do HIV. As mesmas patentes. E o interessante é que os mesmos que estão por detrás desse trabalho de fazer acelerar esses vírus são aqueles que estão por detrás também da produção das picadinhas, que vocês também sabem que eu estou falando aqui, né? Nomes de empresas e pessoas que são muito conhecidas nos Estados Unidos, inclusive, que até me chama a atenção, que agora no
atual governo lá americano começou, parece que, a haver um interesse entre eles lá, eu não sei qual, mas de passar a divulgar esses detalhes do que a humanidade viveu alguns anos atrás aí. Do que, na verdade, ela foi obrigada, né, a receber no seu corpo, que traz comprometimentos de veneno ali, para, inclusive, gerar certas enfermidades autoimunes. Inclusive, até agora, um vídeo recente que o pastor ouvi do departamento lá dos Estados Unidos, de analgésicos lá, que os americanos são muito costumeiros a usar, que tinham elementos ali que estimulavam o autismo. Eu acho que os irmãos devem estar acompanhando tudo isso que está sendo falado lá, e, obviamente, por autoridades, que ninguém pode dizer aqui, é uma especulação. Eu não sei qual é o interesse político por trás disso, mas é fato que eles têm demonstrado o quê? Que o comportamento desse atual presidente vai ser diferente se caso acontecer de novo e se repetir de novo o que a humanidade viveu alguns anos atrás. Que fica muito claro, muito evidente isso que eu estou falando aqui. Existe um sistema que envenena a humanidade, não só por uso de medicações, mas por tudo que se alimenta. Então nós estamos sendo meio que programados a adoecer. E a pergunta é se Deus vai permitir. Mas o interessante desse último evento mundial que nós passamos, aí quase 2 anos, né, sendo atingidos por essas leis obrigatórias, que me chamou muita atenção, é que o andamento do início ao fim desse acontecimento mundial, ele cumpre requisitos de um ato terrorista. Requisitos. Eu não posso especificar aqui, mas falei no Verdade em 10 Minutos. Que existe um estudo científico de como um ato terrorista ele é iniciado, e inclusive isso, o seu último passo, que eles chamam lá como resultado, né, do objetivo. É uma coisa impressionante como tudo se encaixa. E eu queria dizer aos amados irmãos que me chama a atenção também que em momento nenhum, tudo que eu estou falando aqui, em momento nenhum, eles se prontificaram em investigar. Recentemente, agora, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, o Anthony Fauci, né, ele estava em tribunal sendo obrigado a se explicar no que diz respeito ao que eu estou falando aqui. Do lucro dele com essa produção de picadas aí. E isso, não sei qual que foi o desfecho, qual que foi o resultado, se ele teve alguma condenação, se não teve uma condenação, para mim não importa. O que interessa é que ficou comprovado que nós fomos alvos de uma experiência. Que aquilo que aconteceu não foi do acaso, não é natural, entendeu? E tudo indica que nós vamos ser novamente submetidos a esses programas de envenenamento global. Uma coisa também que eu posso recitar aos irmãos de púlpito, para chegar onde eu quero, que eu tenho 2 livros que a gente até fez questão de comprar, que a cada 50 anos a CIA ela solta um relatório de documentos que ela investigou, contando tudo que ela estava ciente do que ia acontecer no mundo. E a CIA colocou no livro, num livro Como Seria o Mundo em 2020, colocou no livro o que ela havia descoberto muitos anos atrás, que estava previsto uma doença respiratória mundial. E é uma coisa impressionante lá, que ela não só narra os locais exatos que esse evento iniciaria, os locais, eu digo, geográficos, como também as mudanças que seriam imprimidas por causa desse evento, que atingiria a área econômica, social, inclusive essa aceleração digital, da vida digital. Porque todo mundo passou a trabalhar em casa depois que isso aconteceu. Bom, essa noite passada, o pastor, eu tive um sonho que eu me via no meio de um rastro químico. Mas aquilo caía sobre as pessoas como neve. E diz que aquilo tinha por objetivo o que eu tratei aqui. Introduzir nas pessoas esse veneno. Tá? Agora, eu levantei de manhã, eu perguntei, Senhor, eu vou ter que entregar esse recado de púlpito. Mas qual a nossa orientação?
Porque assim, eu estou falando tudo o que estou falando, não porque eu tenho interesse de driblar ou impedir o sistema de ser o sistema. O sistema é o sistema. E o que está acontecendo lá fora vai ter que se cumprir à risca, como Jesus tratou. Vai ter que ir até o fim. Então eu não tenho objetivo nenhum de ser ou exercer, né, uma opinião anti-fórum mundial. Tá? Não, pelo contrário, a ordem mundial vai acontecer, ela vai se cumprir. Mas eu tenho obrigação como cristão e como pastor, co-pastor de Cristo, né, de chegar aqui de púlpito e dizer para o irmão, como que nós iremos nos comportar diante desse cenário de destruição? Como vai ser o nosso tipo de oração? O nosso comportamento é de fé, até mesmo diário, até mesmo humano, porque nós precisamos estar orientados. Porque é fato que vai haver repercussão. Houve repercussão, houve mudanças. Alguns não sobreviveram. Tá? E nós temos que tirar aquilo ali como uma lição. De coisas que, na verdade, diríamos, de um evento que nós não estávamos esperando que acontecesse. Que ele aconteceu. Atingiu a humanidade. E foram muitos que Deus não livrou. Nós estamos aqui por obra de milagre, e grande parte de nós já está contaminado. Nós já somos possivelmente cancerígenos. Grande parte de nós. Você entendeu? E a pergunta realmente é essa. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Jesus falou exatamente sobre isso também. Qual o comportamento da igreja? Nós temos que orar e pedir ao Senhor para que esses dias não cheguem. Primeiro detalhe, nós temos que pregar a paz, nós temos que apregoar mudanças, nós temos que acreditar que vai mudar o mundo, que a corrupção vai acabar, que o sistema vai passar a tratar o ser humano de uma forma mais digna e verdadeira, e não violenta, e não corrupta, né? Será que nós vamos passar a viver numa humanidade onde os políticos olhem para a humanidade e querem fazer alguma coisa pelo bem, ou isso, ou se eles vão continuar querendo eliminar pessoas? Bom, então esse sonho para mim foi um aviso, eu quero passar de púlpito para os irmãos. E está dentro daquilo que o pastor eu vou pregar aqui agora. O nosso comportamento diante do que nós estamos vivendo lá fora, ele precisa ser padrão do que diz respeito à fé. Nós temos orientações que estão dentro do discipulado de Cristo, que nós precisamos absorver, precisamos receber e nos preparar no que diz respeito a esta fé, para que quando esses dias cheguem, se nós ainda estivermos vivos aqui, a gente realmente possa passar por tudo isso sem deixar que a obra dele seja afetada na nossa vida. Antes de eu começar a entrar na palavra, eu queria só lembrar os irmãos, nós não fechamos a igreja durante esse tempo todo que passou esse evento mundial. Nós continuamos ativos em tudo que fizemos, em tudo que já tínhamos por hábito fazer, né? Ministerialmente. Mas nós vimos muitos de vocês. E quem está lá pela internet não tem o mesmo comportamento. Que para você é vergonhoso. Entendeu? Eu posso ser bem sincero para os irmãos que eu não fiquei nem um pouco com medo de ser encaixotado num saco preto. E ser tratado como carne de desova. Não fiquei com medo. Não mesmo. Porque se eu tivesse, eu não teria feito essa obra. E eu recomendo que tudo que venha a ser dito e falado da parte do Senhor aqui, você acate para a tua vida, porque para você se dizer cristão, você vai ter que provar isso, que você não está jogando o jogo. Ou não está caindo no jogo. Que você não é massa de manobra, que você não é um desses como lá fora, que tudo que a mídia fala, que tudo que o jornalzinho fala é a respeito dos assuntos da humanidade, você recebe como verdades. Porque uma das coisas que a ordem mundial adora pregar é que todos acreditem na ciência humana e confiem nos seus políticos e acreditem nas instituições. Entendeu? É isso que eles gostam, que o povo realmente aceite. Ser escravos do sistema e dependentes do sistema.
E como eu disse, eu não sou um anarquista, nem um revolucionário por pensar assim. Mas de uma coisa eu tenho, ciência, até consciência, de olhar lá para fora e saber o que está acontecendo. Inclusive isso, de acreditar que alguns estúpidos que falam cristãos, falam ser cristãos, né, acreditam e oram por isso, que o mundo vai mudar. Bom, se o mundo vai mudar e vai deixar de ser o que é, você tem que ter amparo bíblico. O veredito disso não é teu, não é meu. Vem de Cristo. Ele tem que ter essa afirmação. Vai mudar, vai melhorar. Espera. Ele não disse isso. Então como que você pode esperar por uma coisa que não está certificada por ele? Então eu sei que tipo de evangelho o Senhor deu à igreja. Quais são esses elementos teológicos que estão ali inseridos no discurso dele, na pregação dele, na fala dele, que forma a conduta dessa igreja, de como ela deve servir a Cristo e como ela deve se comportar diante do mundo em que ela está. Começando por esta questão de não confiar em homens, de não confiar em discurso humano, de não escutar homens, mas ouvir o Senhor, que é uma coisa que a igreja tem pecado demais. É trocar Jesus pelo homem. Entendeu? Pelo braço da carne, pelo braço político. E o custo está aí, ó. O custo é esse. Eu fui obrigado a tomar aquela porcaria no meu corpo, mas se eu não tivesse sido obrigado, eu não tomaria. Para trabalhar. Eu fui obrigado, para trabalhar, eu fui obrigado. Entendeu? Mas eu tinha ciência do que estava entrando no meu corpo. E eu não tenho uma política anti-picadinha, não. Mas eu tenho opinião. Tanto que eu tenho carteira para te provar. Quantas que eu tomei. Até onde a lei me obrigou, eu tomei. Então, eu não sou nenhum criminoso. Mas eu tenho opinião. Eu recebi uma coisa no meu corpo que não tinha aprovação da maioria de médicos e especialistas, que foi criado, gerado de um dia para a noite. Ou seja, que não tinha nenhum certificado de eficiência, mas suspeita, inclusive. Porque existem áreas de especialistas e médicos que não eram a favor. E ficaram fora da liberdade de se expressar. Porque o meio corporativo dominou. E domina até agora, né? E domina até agora. Porque até agora eles não deixam a outra ala falar. Só querem eles falar. E a coisa é tão assustadora que os caras programaram uma coisa para terminar no dia em que eles queriam. Porque eu não vi mais ninguém adoecido por isso. Com a escala, com o nível que nós atingimos lá atrás. Nada é do acaso no sistema, senhores. Todo cenário político é uma mentira. E prega uma mentira. Até aqueles que falam certas verdades. Então espero, meu Senhor Jesus, que você esteja atento, com os olhos voltados para o que está acontecendo. Porque aí entra o que eu vou pregar. A luz disso tudo é Jesus, né? A luz disso tudo é a verdade que ele pregou e falou. E a igreja segue aquela fé que se manifestou nele e se revelou na face dele, que eu espero no meu Senhor Jesus, que quais sejam os impactos do que ainda vai chegar, do que ainda vai vir, que eles programaram, né? E o último que acreditaram está prestes a ser preso e não resolveu nada. Eu vou entrar na palavra, Marcos, capítulo 16, nós vamos retomar a leitura do versículo 14 ao 18, e eu, pastor, vou fazer os pontuamentos onde eu quero chegar, vai lá. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Então nós não vamos ficar de braços cruzados diante de tudo que está acontecendo, mas vamos precisar saber qual deve ser o nosso comportamento como cristão. E é muito amplo isso que o pastor estou tocando aqui, porque eu poderia chegar de púlpito e dizer assim: olha, irmão, nós daqui para frente deveremos
nos especializar, como vai ser o procedimento nosso diante de tudo que está acontecendo, no que diz respeito ao nosso hábito alimentar, até mesmo no que diz respeito à questão do isolamento, em algumas medidas, né? O meu entendimento é que não tem saída. Você pode ter o hábito alimentar que você quiser. Tudo é industrial. Tudo está industrializado. Quando a família Rockefeller deu início, né, às revoluções industriais, o propósito e o objetivo realmente era fazer o ser humano ser refém de tudo que eles iam produzir. É uma coisa assustadora. Não tem como a gente falar, eu vou sair do sistema. Não vai sair. Você vai precisar. E muitos não têm nem capacidade, sequer competência para querer ter uma vida de campo, né? Enfim, nós vamos precisar enfrentar. Então, qual seria o comportamento do cristão mediante essas realidades de servir a Cristo diante de uma sociedade tão corrupta, tão cheia de iniquidades, cujo interesses, inclusive, é eliminar vidas inocentes para atingir interesses que você já sabe quais são. Aí no texto que nós lemos, o Senhor certifica 2 detalhes importantes, da qual ele garante à igreja que estarão protegidos por ele e abrange messianismo. Primeiro ponto que o Senhor deixa claro aí, nesse texto e outros que eu vou ler, que ele é Senhor e Salvador do discípulo. Ora, o discípulo não é sociedade, o discípulo não são as instituições, o discípulo não é templo, o discípulo não é um grupo de classe. O discípulo é o crente, é o fiel. O Senhor deixa claro que ele é Senhor e Salvador especificamente do discípulo. Tanto que o texto está endereçado ao discípulo, como também os seus devidos certificados de graça, de misericórdia, de proteção, né? De providência.